Fala galera que curte o PC Facts, mais uma vez um prazer fazer vídeo aqui para vocês, estar de volta. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o problema que a RTX 4090 está enfrentando com relação ao seu adaptador 4 de 8 para um de 12 pinos. Esse conector, gente, esse novo conector que vem nas novas fontes ATX, ele não é problemático, muito pelo contrário, ele é até uma solução inteligente. O problema que nós estamos vendo agora, já com algumas seletas RTX 4090, isso precisa ser dito, tá, pessoal? Até o momento da gravação desse vídeo nós temos apenas 3 4090 que tiveram esse problema, a saber, uma RTX 4090 Gaming OC da Gigabyte, uma Asus TUF Gaming e uma Asus ROG Strix. E assim, gente, é meramente aleatório. Eu não imagino que isso seja culpa de qualidade de material, seja da Asus ou da Gigabyte. Eu acho que isso tem mais a ver, sim, com o conector. Qual é o problema? Tanto o JZ200 quanto o... eu não vou lembrar o nome dele agora, porque ele sempre usa uma porcaria do nick. Eu tento decorar o nome dele, mas não... Enfim, teve um outro cara que fez um vídeo sobre essa questão de o quão ruim é esse conector, o quanto que ele é uma solução super complicada para algo simples. E no frigir dos ovos, o que você não pode fazer é entortar esse cabo. Esse cabo, esse conector, esse adaptador, ele não permite uma torção nos seus primeiros 3,5 cm ou 35 milímetros iniciais. Você não pode torcer, sob pena de ou você afastar os pinos da conexão e aí aumentar e diminuir, no caso, o contato desses pinos e mantendo a corrente você vai ter um superaquecimento, ou você até pode causar um curto, dependendo de o quanto você esteja fazendo pressão nesse cabo. O problema aí que é gerado é que você pode ter um derretimento tanto do adaptador quanto da entrada de 12 pinos da sua placa de vídeo. O Johnny Guru teve problema, se eu não estou enganado, com 2 ou 3 adaptadores desses, e ele simplesmente trocou os adaptadores e continuou usando a placa estava funcionando normal. Mas só que isso para mim, sinceramente, já levanta uma red flag, né? E já dá uma bandeirada, assim, uma bandeira vermelha que diz assim, opa, esse negócio não tá muito certo. E é assim, gente, quando a gente fala de superaquecimento, de chance de fogo, de curto-circuito, de queimar produto, eu acho que aí a gente já precisa rever algumas coisas. Eu lembro do NZXT-H1 que tinha algum problema próximo do PCI Express, se eu não estou enganado, relacionado a algum parafuso que você tinha que tirar e colocar, e aí a NZXT teve que refazer esse gabinete porque esse parafuso, não sei se era fricção, alguma coisa assim, ele tocava fogo. Então eles precisaram rever isso, voltaram para a prancheta para poder identificar o problema e solucionar. Então quando a gente está falando de um produto como uma RTX 4090 que inevitavelmente precisa usar um adaptador, e esse adaptador ele pode pôr em risco componentes, ele pode colocar fogo, ele pode aquecer, é algo assim que realmente é bem complicado. Até porque a RTX 4090, pelo tamanho que ela tem, ela não permite que você tenha muito espaço para colocar cabo. Então, para muita gente, a solução está sendo colocá-la na vertical, porque na horizontal não está cabendo nos gabinetes. E aí, gente, fica realmente complicado a gente, de fato, elogiar esse projeto. Porque qual que é o meu questionamento? Rapidamente. Quando você tem um cabo que não pode ser entortado, porque algum circuito dele pode entrar em curto, ou porque, sei lá, ele é frágil, você tem que, por obrigação, como engenheiro, como designer, como fornecedor do serviço, você tem que fazer algo como isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Mas esse cabo aqui, por exemplo, ele é bem rígido. Eu estou fazendo bastante força para poder dobrá-lo. E aí o que acontece? O circuito dele está nesse encapsulamento. Então mesmo que eu tente dobrar ele de todo jeito aqui, eu não vou fazer nenhuma agressão para o circuito que está encapsulado aqui. A NVIDIA tinha que criar um cabo desse aqui assim? Não, pô, lógico que não. Mas, sinceramente, quanto que custa você colocar um pouco mais de rigidez na parte que você não pode dobrar? Quanto que custa fazer um adaptador um pouquinho melhor para evitar esse tipo de problema? E sinceramente, gente, a quantidade de dinheiro que a NVIDIA e os parceiros colocou num projeto como o da RTX 4090, com sensores, com VRM, com capacitores, resistores, com um sistema de proteção para evitar alta temperatura, para evitar supercorrente, esse tipo de coisa, por que eles não colocaram uma proteção no adaptador? E aí, por mais que você possa dizer, não, Marcos, mas o usuário tem que saber que ele não pode dobrar aquele adaptador daquela forma. Mas, pô, cara, a NVIDIA simplesmente não dá espaço para você colocar qualquer cabo ali no meio do caminho. Entre a placa e o vidro do gabinete, ou a acrílico do gabinete, não tem muito espaço, cara. Então,
Ou eles tinham que ter criado um formato em L, ou tinham que ter padronizado essa entrada de 12 pinos atrás para facilitar, né, o espaço. Ficou uma situação extremamente complicada e, infelizmente, nós temos pessoas que vão defender isso. Vão dizer que isso não é um problema, que isso é um erro do usuário, mas o que mais me preocupa é com relação ao acesso à garantia. Se uma ocorrência dessa acabar danificando a placa de vídeo, a garantia vai assumir isso como mau uso ou não? É aí que fica todo o questionamento, porque a pessoa comprar uma placa que já é grande, pesada, consome pra caramba, tem um conector que quase nenhuma fonte que está no mercado hoje tem, muito raras as fontes que tem, inclusive os próprios reviewers não têm fontes para isso, tamanha a exclusividade que essas fontes significam no mercado. E aí você vai simplesmente dizer assim, olha, tá na mão do usuário, é o usuário que não sabe usar isso. Sinceramente, na minha visão, a engenharia, o engenheiro, o designer de um produto como esse, ele tem que pensar tanto nas soluções quanto nos problemas que o design dele está trazendo. E vendo esses problemas, ele tem que colocar um produto no mercado que reduza ao máximo os riscos. E esse risco, ao meu ver, não está sendo reduzido da forma como esse adaptador está sendo introduzido no mercado nacional e no mercado internacional de uma maneira geral. Então, assim, eu imagino que quando todas as fontes tiverem um único cabo para fazer essa alimentação, não vai haver problema nenhum. A questão é, e aí sim, até onde esse problema vai se prolongar para a gente realmente saber se todo mundo que teve um problema como esse vai ser atendido como deveria, porque, gente, na boa, eu acho que ninguém é obrigado a saber que você não pode entortar 3,5 centímetros do cabo. E outra coisa, alguém vai conseguir medir isso para dizer assim, não, o cara entortou em 3,3, o cara entortou em 3,45, o cara entortou em... Sabe, gente, é uma situação realmente que a NVIDIA teria que rever isso. E lembrando, tá? Apesar do adaptador ser da NVIDIA, a conexão não é da NVIDIA, tá, gente? Então, por exemplo, é bem possível que a AMD na nova geração use essa mesma conexão, use esse mesmo adaptador e espero que já aprenda com os erros da NVIDIA. Que põe um pouquinho mais de grana no adaptador de melhor qualidade, que tenha, né, as devidas instruções e que tenha um reforço na parte em que é estrutural, em que não se pode dobrar, e que pense numa forma de a gente ter outras soluções que não seja colocar a GPU na vertical, porque vocês bem sabem, GPU na vertical com extensor PCI não funciona da mesma forma. Não funciona da mesma forma. Então, assim, eu já sou meio contra até sleeve de fonte, né? Mas beleza. Colocar adaptador já é meio complicado, mas enfim, são situações que as pessoas que são beta testers, né? São os early adapters, as pessoas que usam produtos muito cedo, tem que passar. Então, a recomendação que eu fiz há um tempo atrás foi, olha, não comprem isso agora, esperem pelo menos o dia 3 de novembro com o lançamento das novas RDNA 3. Não que eu acho que elas vão revolucionar em termos de performance, em termos de preço, mas pelo menos você já vai saber exatamente onde está toda a movimentação do mercado, todos os players vão estar posicionados e aí você vai poder ter uma decisão melhor. Porque já pensou, não que isso vá acontecer, mas digamos que a AMD traga uma RX 7900 XT mais forte que a 4090 em rasterização e que custe $1.000 em vez de 1.599 como ela fez com a 6900 XT. Como é que você ficaria, né? Então, assim, pensar nisso para, mesmo que você queira uma NVIDIA, que você espere o que a AMD tem para mostrar, que espere ver se a NVIDIA vai reagir de alguma forma, né? Se ela vai diminuir preço, se ela pode diminuir preço na RTX 30, se ela vai lançar logo uma 4080 com preço melhor, enfim, eu esperaria um pouquinho. Galera que está comprando agora, a RTX 40 está se apressando um pouco. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.